Preço do Bitcoin de volta aos 90 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. No dia que então tivemos uma alta e nos últimos 5 dias o Bitcoin já acumula em torno de 7% de alta. Será que o bull market voltou ou será que é apenas aí um rebote dessa queda que tivemos? O fato é que o preço está em 90 mil dólares e o mercado parece estar um pouco mais otimista. No vídeo de hoje eu quero falar também sobre uma notícia muito bullish, muito otimista aí para o preço do Bitcoin. É claro, o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, existem inúmeros fatores e variáveis, mas aqui a gente busca analisar alguns dados, algumas informações que vão ser relevantes, se não agora, provavelmente no longo prazo. Então vamos dar uma olhada no post do Felipe Demartini ali no x.com, antigo Twitter. Então ele diz o seguinte: urgente, o Congresso dos Estados Unidos acaba de propor algo histórico, pagar imposto em Bitcoin. Isso não é histórico. O interessante é que todo o Bitcoin arrecadado iria direto aí para a reserva estratégica de Bitcoin. Então faria com que os Estados Unidos entrasse aí de fato, né, oficialmente na corrida ao ouro digital, a maior potência econômica do mundo, começando a construir aí e aumentar significativamente o Strategic Bitcoin Reserve, a reserva estratégica de Bitcoin. E considerando que o preço do Bitcoin ele está se valorizando ao longo do tempo, se a gente tiver essa tendência aí para os próximos anos também, isso pode representar um percentual cada vez maior aí da reserva dos Estados Unidos. Então, se apenas 1% dos impostos forem em Bitcoin até 2030, então em torno de 2,6 milhões de Bitcoins serão acumulados. E qual será o preço do Bitcoin até 2030, com os Estados Unidos acumulando forte Bitcoin? Lembrando que a gente tem aí uma oferta máxima de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Será que a China vai querer ficar de fora? Será que a Rússia vai querer ficar de fora? Será que a União Europeia vai querer ficar de fora? Então, é realmente aí uma corrida, está declarada, se isso de fato acontecer e se concretizar, está declarada oficialmente a corrida soberana de estados, nações ao Bitcoin. Isso é absurdamente bullish, aqui é o que menciona o Felipe Demartini, e eu achei sim essa notícia muito interessante, né? A gente cansa de falar que não é uma dica de investimentos e que a gente não tem como prever o futuro, porque isso é verdade, mas é muito interessante aí como o preço parece talvez não estar refletindo esse cenário tão otimista aí para o preço do Bitcoin, de legislação bastante favorável na maior parte dos países do mundo e adoção crescente. A gente teve a BlackRock entrando pesado aí no Bitcoin, criando aí o IBIT, né, que foi o ETF mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD. E a BlackRock é uma das maiores gestoras de investimento do mundo. Quando a gente olha os maiores detentores de Bitcoin, a gente tem ETFs à vista, Satoshi Nakamoto, é claro, né, como sempre aqui, mas grandes exchanges, as Bitcoin Treasury Companies, que estão crescendo e se proliferando aí no mundo inteiro. E aqui, né, principalmente, que é o ponto desse vídeo, o governo dos Estados Unidos e o governo da China. E pense, se um governo como o governo dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, entrar pesado no Bitcoin, será que os outros países vão querer ficar para trás? Coloquem nos comentários, hein? Mas realmente eu estou tentando me segurar para não ficar otimista aí com essa notícia, que é realmente muito relevante e muito interessante. Eu joguei o post aqui no ChatGPT na última versão 5.1 e vamos analisar aqui alguns pontos. Então, primeiro, por que isso aqui, né, por que o que estamos vendo é gigantesco? Então, o Congresso dos Estados Unidos está propondo algo sem precedentes, né, aceitar impostos em Bitcoin. Isso aqui doesn't matter, né, não faz diferença. Mas o fato que faz muita diferença aqui é arrecadar, né, o Bitcoin arrecadado indo para uma reserva estratégica de Bitcoin. Seria quase como um Fort Knox, né, que guarda o ouro, só que agora um Fort Knox digital guardando o ouro digital. E isso muda tudo, né? O que isso significa na prática? Então, o governo dos Estados Unidos começaria a acumular Bitcoin de forma permanente, e a gente sabe que uma das
talvez certezas aí que a gente tem é que os impostos eles vão aumentar, a inflação vai aumentar, então como eles estão acumulando via impostos, então é realmente muito interessante, né? Sem depender de compra de mercado, o fluxo de Bitcoin entrando nos cofres públicos. O Estado se torna um comprador passivo, quanto mais a economia cresce, mais impostos, mais Bitcoin. E cria uma demanda estrutural e infinita, certo? Os caras eles têm não só impressora de dinheiro, mas a impressora de dinheiro do dólar, que é a moeda de reserva global. Então, basicamente, olha só, eles podem imprimir dinheiro indefinidamente, certo? Isso tem muito valor. É claro que os políticos e burocratas se beneficiam através do efeito Cantillon e a população paga a conta através da inflação. Mas é realmente um poder gigantesco aí na mão da maior potência econômica global, né? Então, impostos nunca param, né? Foi o que eu falei, certo? E logo a compra de Bitcoin possivelmente nunca para. Por que isso é mais bullish que ETFs, empresas e países? Aqui eu estou vendo aqui a análise do ChatGPT e eu acho isso muito bullish, mas isso só pode acontecer com os ETFs e com toda a institucionalização do Bitcoin. É interessante, né? Porque, na verdade, essa discussão ela existe na bolha bitcoinheira, porque vários bitcoinheiros, principalmente mais do início, eles não gostariam que grandes estados e empresas entrassem no Bitcoin. E não entrando aqui no mérito de o que eu gostaria ou não, mas dado que é um ativo que vem se valorizando, isso seria quase que inevitável por uma questão de teoria dos jogos. Certos bancos, os países, eles não querem perder dinheiro, eles não querem abrir mão de ter poder, e se eles não podem derrotar o inimigo, no caso o Bitcoin, então talvez eles vão ter que se unir a ele, mas não no sentido de controlar ele, porque o Bitcoin ele é descentralizado. O protocolo aí ele não pode ser mudado por um banqueiro central, mas eles vão ter que adotar, gostem eles ou não, certo? Então, ponto número 2, seguindo aqui, né? ETF compra para investidores, empresas compram para reservas, El Salvador, né, por exemplo, compra para política monetária, mas os Estados Unidos comprando Bitcoin via impostos é a maior máquina de arrecadação do planeta, adquirindo Bitcoin automaticamente, e nenhuma entidade no mundo tem fluxo comparável ao IRS, né? Então, realmente, os Estados Unidos é uma potência econômica e, infelizmente, né, para os americanos, eles também cobram impostos. Bom, ponto número 3 aqui, né, o que é absurdo? 1% dos impostos é igual a 2,6 milhões de bitcoins até 2030. É claro que isso aqui tem inúmeras variáveis, né, do preço de Bitcoin, por aí vai, mas realmente se essa estimativa se concretizar, um pouco para baixo ou um pouco para cima, é realmente uma quantidade absurda de bitcoins e os Estados Unidos estarão muito bem posicionados aí como um país que está sendo precursor nessa corrida ao ouro digital. E o que é interessante, porque hoje em dia o dólar é a moeda de reserva global. E esse patamar do dólar, essa posição do dólar está sendo ameaçada, certo? Existem vários países, não é de hoje, que querem que o dólar não seja mais tão relevante, tão influente na economia. E será que os Estados Unidos tomar a frente nesse movimento de adicionar o Bitcoin nas suas reservas, tornando talvez o principal protagonista nessa adoção, não pode aí prolongar a vida do dólar por mais alguns anos ou décadas? Eu acho que é uma tese que até pode fazer bastante sentido, né? Colocando em perspectiva, então, a gente tem um limite máximo de 21 milhões de unidades que serão emitidos, mas o supply total existente é de em torno de 19,6 milhões, porque várias pessoas perderam e vão continuar perdendo. Então vai chegar uma época em que o Bitcoin minerado, a quantidade de Bitcoins minerados, será inclusive menor do que a quantidade de Bitcoins perdidos. Então realmente o supply existente ele é até menor do que 21 milhões de unidades. O supply circulante atual, menos roda ou perdidos, cold storage, pode ser estimado em até 15%, 15% não, 15 milhões de bitcoins. E se os Estados Unidos pegar 2,6 milhões, seria em torno de 17% de todo o supply real, que seria realmente brutal e que poderia aí garantir mais algumas décadas de hegemonia política e econômica nos Estados Unidos. E seria equivalente a 13 MicroStrategies sem El Salvador, né, países, né, a quantidade ali de acumulação, mais ou menos, né, estimativa do ChatGPT. E 3 ciclos completos de mineração. Então, ou simplesmente o Estado americano se tornando a maior baleia da história. Então, será que... eu falei sobre o Texas recentemente, né? Então, baleias entrando e agora realmente entrar com os 2 pés, talvez estejamos diante de potencialmente a maior baleia da história do Bitcoin em algum tempo.
O efeito no preço, ponto número 4 aqui, né? E aqui a observação do ChatGPT não tem como isso não explodir, mas a gente sempre faz aí o disclaimer mais conservador de que ninguém consegue prever o futuro. Então são inúmeras variáveis, certo? E podem ter inúmeros fatores que a gente não está observando aqui. Mas realmente é uma notícia muito bullish, né? E ele coloca aqui não tem como isso não impactar significativamente o preço. Se isso passar, então reduz brutalmente a oferta disponível. Retira Bitcoin de circulação permanentemente, né? Tá ali na reserva dos Estados Unidos, olha só. Cria escassez artificial, escassez real também, né? Gera competição entre estados e países. Esse ponto aqui é muito importante, né? Porque não é só os Estados Unidos, é um cenário de competição global. Por exemplo, El Salvador está comprando Bitcoin. Ok, legal, bom para ele, né? Ninguém liga muito. Mas os Estados Unidos está comprando Bitcoin, aí os russos, os chineses, os europeus, todo mundo está de olho nisso, né? Ninguém quer ficar para trás. E se o maior player do mundo está validando essa tese, né? Quem somos nós para duvidar ou para não querer estudar o ativo, né? Então gera competição entre estados e países, que na minha opinião é um dos principais pontos, né? Acabei de falar, aumenta o efeito Linde institucional, ou seja, o fator do tempo, no ativo que é muito relevante. O ouro, né? Talvez seja uma das principais vantagens do ouro sobre o Bitcoin é o tempo, mas o Bitcoin aí, então ele ganha aí um tempo de adoção institucional, algo relevante, um player muito grande do mercado, com reservas de Bitcoin, e praticamente obriga outros países a fazer o mesmo. Bitcoin vira padrão de reserva estatal. Não é exagero, é literalmente o que isso significa. E aqui tem uma questão psicológica também do mercado financeiro que é muito interessante e que eu trago também do ponto de vista do mercado financeiro, assessoria de investimentos. Quando ninguém investe no ativo e você compra o ativo cai, você é o tolo, né? Ninguém quer fazer isso, ninguém quer se destacar a ponto de, quando o preço cair, todo mundo achar que você é maluco. Mas agora, por exemplo, o cenário do Bitcoin já mudou muito, né? Antigamente, então, mesmo os gestores que aí tinham algum interesse em Bitcoin, viam o ativo como um ativo de muito potencial, pensavam o seguinte, pô, ninguém tá fazendo isso. Se o preço cair, eu sou demitido e todo mundo vai achar que eu sou um maluco, né? Então, não vale a pena correr o risco, eu vou fazer o feijão com arroz aqui, 15% ao ano, taxa Selic, beleza. Né, vou fazer o básico aqui para não arriscar o meu emprego. Agora, quando todo mundo está entrando pesado no Bitcoin, grandes players, inclusive a BlackRock, por exemplo, ele pode dizer o seguinte, não, todo mundo está entrando no Bitcoin, se o preço cair, eu estou com todo mundo, certo? Então, não é, digamos assim, uma loucura minha. BlackRock, pô, BlackRock está comprando Bitcoin, né? Você vai duvidar da capacidade da BlackRock? Eles fizeram um ETF de Bitcoin, está dando certo, está sendo um sucesso, né? Então, claro, a gente não tem como prever o dia de amanhã, mas se der errado, se tiver uma correção de preço, pô, pelo menos a BlackRock fez, né? Existe um track record muito óbvio aí na frente. Bom, então, vamos seguir aqui para o ponto número 5, consequências prováveis se isso avançar no Congresso. No curto prazo, então, a narrativa explode, muitas vezes o preço ele sobe antes e daí quando passa a medida, beleza, o mercado já precificou, então cuidado aí, essas variações, elas acabam sendo bastante instáveis, ETFs disparam de fluxo positivo, Bitcoin retesta $100 mil rapidamente, o macro vira totalmente bullish, né? A análise do ChatGPT aqui, claro, levando em consideração cenários, possibilidades, né? Nunca uma certeza aqui, né? Médio prazo, então, Estados americanos competindo entre si, fundos de pensão entrando, corporações copiando e demanda contínua crescente. Então, aqui é bem interessante, né? Competição entre estados americanos e entre países também. No longo prazo, então, o Bitcoin vira ativo estratégico nacional e a discussão formal sobre Bitcoin Standard e tensão geopolítica com países que ficarem para trás vai crescendo. E aqui é muito interessante, né? Porque hoje em dia a gente pode pegar o dólar, o real, as moedas fiduciárias, então, que vem perdendo poder de compra ao longo do tempo. Por exemplo, o dólar, os Estados Unidos, ele pode imprimir, certo? A bel prazer, né? Claro que o mecanismo é um pouco mais complexo do que isso, mas a gente vê a expansão da base monetária ao longo do tempo e a perda de poder de compra da moeda ao longo do tempo. Então é algo que não é nem de perto escasso. Então, o que vocês acham? De um lado, o dólar eles podem imprimir. De outro lado, o Bitcoin é um ativo cada vez mais escasso e mais demandado, né? Não sei, em termos de teoria dos jogos, eu acho que eu não preciso dizer para vocês o que eu estou vislumbrando aqui como uma forte possibilidade, né? Resumo visual, então, Estados Unidos querem aceitar impostos em Bitcoin,
o Bitcoin vai direto para uma reserva estratégica, 1% dos impostos, então seria em torno de 2,6 milhões de Bitcoins até 2030, o que é brutal, é gigantesco, é muito grande. Essa pode ser sim a maior baleia da história se formando, e a demanda infinita e oferta infinita, né, a demanda infinita e a oferta finita pode gerar aí um choque de preço. O impacto macro é absurdo e é realmente um bullish aí a nível civilizacional. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito aí desse cenário onde a gente vê, por um lado, o Bitcoin caindo, né? Claro, agora está subindo, né? Infelizmente para alguns que queriam comprar satoshis baratos, mas caiu bastante desde o topo, né? O topo, eu eventualmente falo 124 mil dólares, porque não dá para ver exatamente o topo mesmo, mas se eu não me engano até chegou a 126 mil dólares. Me corrijam aí nos comentários. E se a gente pegar de lá até agora, 27% de queda. Se a gente pegar aí o padrão tradicional de declaração de bear market, os 20% de queda em dólar, aí já passamos, né? Já estamos no bear market. Então estamos aí numa correção forte no Bitcoin, não sabemos por quanto tempo. Esse ciclo ele foi bem diferente, ele foi mais tímido aí do que os outros ciclos, apenas, entre aspas, né, 600% de valorização em dólar, enquanto em ciclos passados a gente via aí pelo menos os milhares de mais de 1000% de valorização em dólar no mínimo, né? Então o ciclo está um pouco diferente, a adoção ela mudou, né? Agora são grandes empresas, grandes players no mercado, e a questão aí de diferença de informação, o jogo, ele acaba ficando mais sério e basicamente, digamos assim, o spread entre, o preço do Bitcoin está muito barato, vou comprar agora porque é muito óbvio que vai subir, acaba reduzindo, então talvez essa valorização seja um pouco mais lenta e gradual, com correções no meio do caminho que são extremamente naturais, né? Já vimos aí em um período de 12 meses e geralmente o bear market, ele historicamente costuma durar ali em torno de uns 12 meses entre o topo e o fundo, certo? Que vai dar origem ao próximo ciclo. Então a gente vê essas quedas de 70% a 80%. Agora tivemos uma queda aí de uns 30% e está recuperando forte nos últimos 5 dias. 7% de valorização em dólar, 90 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais próximo dos 91 do que dos 89. Então realmente muito interessante. É um tema que está bombando, é um tema quente aí, na verdade. Eu tenho vários assuntos para abordar aqui no canal, mas realmente o Bitcoin, ele não nos dá um dia de folga aí com vários assuntos tão interessantes pra gente abordar. Bom, eu quase esqueci de falar aqui, né, mas é sempre importante lembrar. Se você está curtindo o vídeo até agora, já deixa o like, clica no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e também considere fazer parte da área de membros, onde a gente faz uma abordagem um pouco mais fundamental, né, nos aspectos mais intrínsecos aí ao Bitcoin, de base mesmo aí sobre Bitcoin, indicadores e por aí vai, né? Aqui no canal, nos vídeos abertos ao público, digamos assim, a gente tem uma abordagem mais de momento. O que está acontecendo agora, o que está quente, indicadores e por aí vai. Mas lá a gente faz uma abordagem mais sistemática, então se você quer acompanhar aí com base em indicadores, em fundamentos mais sólidos, considere fazer parte da área de membros do canal. Ajuda muito aqui, a gente quer se dedicar cada vez mais com vídeos com mais qualidade para vocês. Então, área de membros, conteúdo exclusivo, acaba sendo muito barato hoje em dia, você não compra nem um pastel e um refrigerante aí com esse preço, então confiram lá. E agora seguindo aqui só para mostrar para vocês o Fear and Greed Index, né, um indicador de medo e ganância, e já está se recuperando, né? É um indicador muito interessante, principalmente nesse momento de queda, e eu acompanhei bastante com vocês, porque é muito difícil o mercado ficar com muito medo durante muito tempo. Então, geralmente, ele dá esse rebote. Claro, ele pode dar esse rebote e voltar a cair antes de voltar a subir de novo, mas é muito difícil o medo permanecer durante muito tempo seguido. E era realmente muito medo no mercado, o indicador chegou, se eu não me engano, a 10, né? Aqui, ó, em novembro de 2021, ou seja, muito recentemente, faz poucos dias aí que aconteceu, então foi a mínima do ano, em novembro de 2021, medo extremo em menos 10. E eu falei, né, beleza, a gente pode realmente continuar nessa correção, mas é difícil esse indicador ficar por muito tempo em um patamar tão baixo, e foi exatamente o que aconteceu. Então o preço bateu e voltou. Agora a gente vai ter que acompanhar para ver se, na verdade, isso aí foi simplesmente o preço rebatendo, algumas pessoas entrando porque o preço estava muito barato e vai continuar aí nessa tendência lateralizando em um preço mais baixo ou correção, ou se ele vai continuar subindo. Mas realmente
parece que a dinâmica aí de diferença de informação entre os players do mercado está muito interessante, porque a gente vê várias notícias muito otimistas aí, e realmente essa foi uma das que mais me surpreendeu. Então, os Estados Unidos, uma das grandes potências mundiais, entrando forte no Bitcoin e, consequentemente, o preço abaixo dos 100 mil dólares, né? Bom, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu gosto muito de acompanhar os comentários de vocês, inclusive isso me dá ideias para outros vídeos e me ajuda a sentir um pouco como é que está o sentimento do pessoal aí que está acompanhando a variação de preço do Bitcoin. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Novamente, clique no hype, no sininho, no like, tudo isso ajuda a entregar o canal para mais pessoas e levar ideias de liberdade mais para frente. Olha só, será que por pouco que ao vivo a gente não chega aí nos 91 mil dólares? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal. Amanhã, então, muito provavelmente. Um grande abraço e até mais. Obrigado para quem assistiu até aqui.